pastor ao Senhor e pedir Ele para colocar poder de fogo, para quando nós estivermos limpando a nossa casa, nós tenhamos a visão de fogo, ver o que eu estou fazendo. Aí quando você vê, através dessa vassoura, usando a fé, você vai limpar, Deus vai te falar. Ele vai te mostrar coisas que às vezes você tem. Às vezes está dentro da sua casa e você não sabe. Amém? Até aquela telha de areia que está lá, o ano que está lá, ninguém mexe com ela, a vassoura vai lá. Né? Não, existe. A aranha chama jeco. O jeco chama aranha. Ela está em todos os lugares também. A vassoura é para tirar ela. Já pensou, se tiver um ano que você não varra a casa, aquele cantinho lá está cheio de aranha, você vai lá com a vassoura toda. Chegou o dia. Varrer tudo, teto, a casa. Não, porque a vassoura está lá. Não, mas deve alguém no barreiro. Amém? Glória a Deus! Está feliz, irmão Natan? Você trouxe a vassoura? Esqueceu a vassoura? Não? E o Bando trouxe a vassoura? Mas aí é para levar. Você falou com o povo lá para ver você foi lá? Falei, você falou hoje. Amém? Então, a vassoura representa limpeza. Mas essa vassoura aqui, ela vai ser uma super vassoura. Ela vai ser consagrada ao Senhor. Depois nós vamos usar ela para varrer a nossa casa durante toda a campanha. Nós vamos varrer a nossa casa com muita atenção. E vamos ver o que vai acontecer. Amém? Quem crê que Deus vai mostrar algo que você ainda não sabe? Amém. Você crê, não crê? Amém? Chegou o momento de eu pedir o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia. Pastor, não tem nada hoje para oferecer a Deus a não ser a minha vida. Sua vida, ela é tudo. Sua vida, muitas pessoas gostariam de oferecer a Deus a vida, mas eles não estão aqui para lhe oferecer. Amém, amado? Amém? Amém. Aleluia! Por isso esse versículo aqui, tá? O versículo para nós entender. Tenho vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributo, culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vós tenho dito, para que, quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vós tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. E outro, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Amém? Jesus preparava para ir para o céu. Ele preparava para deixar a terra, ocultar da visão humana. Ele é a justiça. Ele falou assim: eu tenho coisas para falar para vocês, mas não é o tempo de vocês saber ainda. Então,
Aí ele deixou quem? Deixou os apóstolos para traduzir, para nos informar aquilo que ele tinha para falar conosco, que era sobre o livro de Apocalipse, sobre os evangelhos, aquilo que era sobre o fim do mundo, o que viria sobre a terra. Por isso ele falou, tem muita coisa para falar para vocês, mas não dá tempo, chegou o meu tempo de ir embora. Mas não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o meu Consolador, que é o meu Espírito, que é o próprio Jesus, para me consolar e me falar as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Levanta a tua mão no céu, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu venho diante da sua presença, consagrar a Ti, meu Pai, a minha vida como oferta agradável e suave às tuas narinas. Deus, eu consagro, meu Pai, a nossa vida ao Senhor como oferta agradável e suave às tuas narinas. E lhe peço, meu Pai, a bênção dos 30, dos 60 e dos 100%. E o Senhor, meu Deus, Senhor, honrando o nosso celeiro, abrindo portas desconhecidas por nós. E o Senhor venha nos capacitar, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso, nessa noite, eu consagro os dizimistas, também consagro o Senhor os ofertantes, também consagro aqui as ofertas e os dízimos, porque tudo que é consagrado ao Senhor, Satanás nunca pode tocar. Nos abençoa, meu Pai, em um nome de Jesus, e graças a Deus. Pode vir à frente, aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Quem está muito feliz agora é Deus. Quero dizer para o Senhor que nessa noite você veio adorar o nome dele. Diz para ele. Diz para ele, Senhor Jesus, eu vim te adorar nessa noite. Que o Senhor venha receber a minha adoração. Senhor Jesus, não olhe para mim, sou pequeno e frágil diante da sua presença, mas eu creio que o Senhor ressuscitou por mim. Aceita nessa noite a minha adoração. Amém? Jesus é bom, né? Posso dar um lugar aqui?
nesse domingo, se for a vontade do Senhor, eu vou estar com a igreja do outro lado. Amém? Vai ser bem melhor, vai ter espaço, né? Não vão ter porta para voltar. Aí às vezes a gente está pregando, a pessoa abre a porta, o menino vem, que a atenção do pregador. Em uma fração por segundo, o Espírito de Deus ele é sensível. Aí você perde na mensagem. Mas está tudo bem. Então lá, para a honra e a glória do Senhor, vai ser espaçoso, grande. A gente vai estar mais distante do altar, pelo menos 5 metros. A igreja vai ficar lá para trás. Aqui na frente não vai ter somente um diácono de um lado, um diácono do outro, se nós tivermos. Rogar a Deus para mandar diácono para a igreja, está voltando. Amém? Então, vai estar um do lado, outro do outro, para servir o altar. Lá a gente não vai ver a porta, eu vou pôr um tampão na porta, se a pessoa ficar na porta. Então, quem estiver dentro vai assistir o culto, quem não tiver não vai assistir, vai ter que ficar lá na rua. Aí vai cultuar a rua, lá vai ser diferente, em nome de Jesus. Você vai colocar um tampão em frente da porta, para que também tiramos a maldade humana, quem passa. Pessoas gostam de ficar na porta, gostam de ver rua. Aí vem o culto, fica lá na rua conversando, né? Elas não vão assistir o culto, elas vão estar lá de fora mesmo. E não vai participar do culto, vai ficar lá fora, no tampão. E só aquele que está da porta para cá que vai estar dentro da igreja, vai ser legal lá. Aleluia! Aí depois a gente vai ter um espaçozinho, vai ter um diácono na porta lá, se Deus mandar, um diácono até com isso para receber as pessoas. Quer dizer, a mulher do lado, o homem do outro, vai trabalhar mesmo, irmão. O diácono lá vai se trabalhar mesmo, lá vai suar a camisa, vai ter espaço ser maior, lá a gente vai trabalhar dobrado. Aleluia! Até o pregador vai ter que suar a camisa. Amém? Não suar a camisa pelo calor, não, vai suar a camisa pelo poder de Deus. Aleluia! Aí vai ter um tampão na porta. O senhor fala, por que tampa? Isso aí não tem problema não. É lógico, e se você olhasse as igrejas do passado, elas são assim. A gente vai prevenir, porque vai vir um tempo que a igreja vai ter que ser sondada assim mesmo. É estreito. Nós estamos chegando numa era muito difícil na terra. O Evangelho está ficando mais escasso. O Senhor Deus falou que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas vão chegar um tempo aí que muitos de nós, sem salvo, você vai ao tribunal por causa da palavra de Deus. Amém? Mas o Espírito de Deus ele vai nos falar por isso. Amém? Amém? Glória a Deus! Tudo bem, irmão Antônio? Está feliz demais? Sim? O horário de verão vai voltar aquele horário de domingo? Não precisa mudar, né? 7 horas. É que o horário de verão é dia curto. É uma coisa terrível que eles inventou, né? Mas é muito bom para os ricos, então os ricos se sentiram. E eles mandam fazer o quê? Mas esse horário de verão, ele, para a gente que trabalha, a gente que pega ônibus para ir trabalhar, é muito. Você dobra pouco, você sofre demais. Mas para os ricos que não fazem nada, os políticos que nada fazem, aí eles criam esse horário de verão. Mas não é bom não. Tem pessoas que gostam, mas eu quero ver você levantar às 5 horas da manhã, pegar um ônibus e chegar de dia, se for dormir uma hora da madrugada, tem que levantar às 5 de novo. Que o horário de Deus é bom, mas o homem, e ele é usado pelo mal, ele quer contradizer. Sempre foi assim. O homem é o contrário de Deus, são todos. Mas os que estão no poder, né? Aqueles que estão no poder, eles mandam. O governo manda, os deputados mandam. Aí fica aí. Esse horário é muito ruim. Dependendo de eu votar no horário de verão, eu não voto não. Amém? É muito para você cultuar a Deus. Mesmo que somou de noite. Imagina só a hora dessa, está dando 10 horas. O culto já acabou. Aí até que você tem um sono, vai dar meia-noite, uma hora da madrugada, você tem que acordar às 5 para ir trabalhar. Aí você anda cansado. Entendeu? Mas fazer o quê? Se não tiver horário de verão, é prejuízo para os milionários ali, é prejuízo. Como os donos da Semig, quem sabe, os empresários multinacionais aí, eles mandam no Brasil. Nós temos que fazer o quê? Obedecer. Mas em breve nós vamos estar saindo desse planeta Terra e para a glória. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos subir com Jesus para lá e ficar lá no nosso cantinho. Depois nós vamos voltar só para ver o julgamento final. Você imagina você sentado numa cadeira e vendo Jesus julgar assim?
Você olhando para o cara, falando, eu conheci esse cara. Ser julgado assim, vai ter o julgamento, vai ser lida a sentença. Imagina só, os discípulos de Jesus, segundo a Bíblia, eles vão estar sentados nas 12 cadeiras, vendo o julgamento, eles vão ser autoridade naquele lugar. Deve ser muito bonito o julgamento. Não tem como imaginar, não tem como pensar, mas vai acontecer. Amém, irmão Nathan? Prepara-te. Glória a Deus. A palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos lá? Aleluia. Versículo número 1. A palavra diz assim para nós, Atos 8:1. A primeira perseguição à igreja. A primeira, foi o primeiro que foi perseguido. Naquele dia levantou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Filipe, entremente os que foram dispersos, ia por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, e as multidões atendiam uninamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saía gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que lhe praticava a magia, iludindo o povo de Samaria, ensinando a ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderia ele, porque havia muitos os iludiram com a magia. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ia sendo batizado assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto e observando, eis, extasiado, os sinais grandes e milagres praticados. Amém? Glória a Deus. Senhor Espírito Santo, fala conosco. Nos honra nessa noite neste lugar. Em nome de Jesus. Amém? A palavra diz que o Evangelho naquele tempo foi pregado. Jesus então deu a ordem aos seus discípulos e foi para o Pai. E eles saíram pregando, mas veio a perseguição sobre eles, cumprindo a Bíblia. A Bíblia diz que a perseguição veio sobre os discípulos de Jesus. Mas eles não morreram, não. Eles encararam os perseguidores, eles encararam as dificuldades, eles encararam aqueles que perseguiam ele. Você pode sentar. Veio porque lá vai presente. Então a palavra diz dessa forma que muitos, quando veio a perseguição sobre a igreja, eles saíram fora. Mas os apóstolos, a perseguição era tão severa que um discípulo de Jesus, chamado Estevão, ele foi morto. Amém? O nosso apóstolo Paulo, que é o apóstolo gentil, que trouxe a palavra para nós, que trouxe o evangelho a nós, ele, antes de converter ao Senhor, a palavra diz então que ele viu Estevão ser apedrejado. Ele podia defender Estevão, ele era autoridade,
ele era braço do rei, ele era o enviado do rei. Ele podia erguer a bandeira branca e falar, não mexe com esse homem, mas a ele. Não, eles apedrejaram Estevão. Ele era diácono da igreja. Amém, amados? Era um homem que era diácono da igreja de Jesus. Mataram ele a pedra. Fez um monte de pedra em cima dele. A palavra diz que os homens piadosos, pessoas boas daquele tempo, pegaram o corpo dele e enterrou. Amém? E a família? Será que ele tinha família? A palavra diz os homens piedosos, mas não disse que era família. Certamente a família ficou com medo. E fizeram o corpo, enterraram o Estevão. Mas a palavra diz em sequência do livro capítulo 9, que Jesus olhou do céu e falou, basta, Paulo. Você imagina só Jesus olhar para um criminoso, um assassino, o perseguidor da igreja dele. Você imaginou uma pessoa bem ruim? Pensa numa pessoa bem ruim. Ruim que tem poder. Não é aquele ruim pobre não, que não tem poder. Que tem poder, tem autoridade, que tem duas nacionalidades. Você imagina só uma pessoa bem ruim. Tudo que você pensar de ruim, você coloca. Era o apóstolo Paulo. Ele não gostava de Cristo. E ele era religioso e conhecia Deus. Era servo do Senhor. Eu quero dizer para a igreja sem medo de errar. Nas religiões do dia de hoje, na igreja evangélica, tem homens assim. Tem homens que têm desejo que as igrejas como essas fechem. Principalmente se essas igrejas dão um passo a mais e eles ficam invocados. Os seus súditos, os seus servos informam. Está sendo perigoso. No domingo que passou, estava aqui pela manhã, no culto da manhã, um cidadão, até que nós tínhamos falado dele no sábado, Renato falou, não conheço ele. O cidadão falou assim, ele encostou o carro ali e falou, tem coisa aqui hoje? Eu falei, tem uma ovelha sua lá em cima. Falei, amém, eu vou lá buscar ela. Ele foi lá e trouxe o Anderson. Quer dizer, pode ser ovelha minha, mas não pode ser ovelha dele também? Podia falar, tem uma ovelha do Senhor lá, pastor. E ela diz que é aqui que é a igreja dela, então tem uma ovelha sua. Aí eu podia responder, mas eu não tenho nenhuma ovelha. Ovelha do Senhor, eu só sou o cuidador. Mas eu fiquei caladinho. Aí ele foi lá, pegou ele e trouxe. E sentou ali, não ficou até terminar, não, fui embora. Amém? Eu fui olhando, tá bom. Aí para que você dar uma mensagem. É ovelha sua. Aí você põe na sua cabeça, tem uma ovelha sua lá. Ela de manhã cedo, por que ela não veio? E trouxe a ovelha, depois ela veio, falei, amém. Então Paulo era um homem que perseguia a igreja de Deus. Ele não podia ver igreja, não podia ver um crente. Mas o crente mais ungido, Estevão, foi morto, ele se afastou. Mas ele estava no seu cavalo, não andou para ajudar nada, não fez nada. Se ele falasse, não taca a pedra desse homem, vai ir para lá. Ele está seguindo Nazareno não está com nada, não, já morreu, não está mais aqui. Não. Ele assistiu a morte. E Jesus assistiu ele assistindo. Imagina só, Jesus olhando Paulo montado no cavalo, duas nacionalidades, ele era judeu e romano. Tá? Ele era romano e judeu, duas nações. Ele era naturalizado como judeu, naturalizado como romano. E parece que ele nasceu, melhor dizendo, ele nasceu em Israel, e naturalizou como em Roma, foi romano. E segundo os historiadores, que ele era um homem que era diplomado, era advogado, um cara filósofo, um cara formado. E ele era braço daquele rei. Onde ele pediu uma carta, o rei dava carta. A palavra diz então que ele viu Estevão morrendo. E foi a gota para Deus chamar ele. Amém. Aí tem pessoas que falam, depois que eu aceitei Jesus, pastor, minha vida virou acabou, meu filho. Se eu soubesse, eu não tinha aceitado Jesus. Tá? Sim. Tem pessoas que falam, depois que eu aceitei Jesus, minha vida acabou.
Atrapalhou minha vida, Jesus. Entendeu, irmãos? Tem pessoas que falam, realmente, quando você aceita Jesus, não são todos, tem uns que tem tanto débito, tanta conta para pagar, aí a vida dele começa a sofrer. Eu mesmo fui um que pedi esmola, passei fome, em estado estranho, em Vitória. Depois que você fez Jesus, eu fui à falência, que é o zero, mas não deixei ele. Está entendendo? Então, Paulo é o seguinte, Jesus apareceu para ele. Ele não aceitou Jesus, não. Jesus apareceu para ele e falou, Paulo, por que me persegue? Ele falou assim, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Amém? Quando uma pessoa persegue você, que é um crente, está perseguindo Jesus. Você pode ter certeza. E Jesus vai cobrar dele. Ele cobra mesmo. Aí o problema é que quando essa pessoa for cobrada, nós queremos ser o crente super-homem e chegamos até ela e queremos fazer aquela oração para tirar ela daquilo e ela não sai. Mas eu não sei falar, quem foi você, irmão? Por que você está passando por esse deserto? Qual a sua dívida no mundo espiritual? O que você fez? Eu sou crente, mas a minha vida virou um inferno depois que você fez Jesus e está aquela confusão. É você levar uma oração para ela exaltar ela. Você vai levar exaltar, você leva uma oração de consolo para ela nem. Mas falar, Jesus vai te ajudar. Não, você é uma pessoa boa. Paulo não era bom. Onde havia um crente, ele pegava o seu soldado, ia lá e mandava para ele. Se fosse essa igreja aqui, ele prendia todos que estavam aqui. E tinha alguns que batiam, o soldado metia o porrete, que chicotão nas costas do crente, amarrava ele no estronço do arreio, na sela do cavalo, com corda e saía arrastando para a rua. Realmente o pastor era amarrado. O pregador, você que é o pregador, isso aí que fica contaminando as pessoas, amarra ele e levava o cara preso. Você já viu esse filme Faroeste? Eles amarram o cara. Já viu o filme Faroeste? E os caras amarram, era aquilo. Amarrava o cara por aqui no cavalo e o cavalo correndo ali. Se você não aguentava, você caía e o cavalo arrastando. Tá? Isso o apóstolo Paulo andava a fazer e fazia. Tá bom? Então, Jesus aparece para ele, quem é tu? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu me persegue. Ele falou, Jesus. Nunca vi esse nome, mas eu sei dele. Jesus dos crentes. Ele falou, Paulo, vou te mostrar o que é perseguir a mim. Amém? Então, quando a pessoa está perseguindo você, ela está perseguindo Jesus, que é o seu nome. Ela está tocando em Jesus, que é o seu nome. Pode ter certeza que Jesus vai acertar as contas com ela. E ele sabe acertar. E eu não sei, mas ele sabe. A palavra diz então que Jesus apareceu para ele e foi dada uma ordem: levar ele para a cidade de Damasco. Eu tenho um profeta lá para falar com você algo. E a Bíblia diz então que Paulo foi levado pelos seus soldados para a cidade que ele ia prender os homens de Deus. Ele foi para a escola para prender os homens de Deus. Chegando lá, na pensão que ele posou, ele posou naquela posição, quer dizer, entrou na pensão e ficou lá. E a palavra diz então que ali naquela pensão, Deus tinha um vaso para rezar. Olha quem é Deus, irmão. Se você dialogar, ele fala. Mas se você não dá ouvido, ele não te fala. Você arranja apelido para ele falando que é uma coisa. Essa noite, só lembrando da igreja, eu sonhei com uma menina de colo. Eu estava com uma criança e alguém queria matar essa criança. Eu entendi o sonho, mas eu protegi essa criança. E foi muita dificuldade para mim na luta, mas eu protegi a criança. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Até hoje eu não sei o que é. Sonhei para amanhecer hoje e eu estava numa grande luta com uma criancinha no braço. Enfrentei muitas pessoas muito expandidas por causa daquela criança. Mas venci, eles não conseguiram matar. Amém? Então a palavra diz assim: eles estavam na pensão e Deus vai lá e fala com o seu servo. A igreja sabe o nome do servo que Deus falou com ele?
Ananias. Não. Atos 9, versículo 3. Atos 9, Deus fala para esse homem. Deus dá uma ordem. Sabe o que é uma ordem de Deus? Ele não pede não, ele manda. Ele fala para esse homem. Achou o nome do homem? É Ananias. Ananias. A palavra diz então que Deus apareceu através do Espírito Santo para Ananias, disse para ele: levanta, vai à pensão, que está na rua direita, lá tem um vaso precioso para mim. Ele chama Saulo de Tarso. Vai. Deus não engloba não, cara. Deus, quando Ele usa um vaso para falar com você, Ele dá o nome, Ele dá o número, Ele dá a hora e Ele fala. Deus é assim. Amém? Glória a Deus. Deus não enrola não. Se Deus me usar para entregar um recado a você, Ele vai dar o nome, a hora, o lugar. Esse é Deus. Porque Ele diz assim: Ananias, sim, senhor, vai à rua chamada direita, a pensão, lá tem um vaso precioso para mim, chamado Saulo de Tarso. Ananias chegou. E será que isso é da minha cabeça, Deus? Senhor, esse homem tem feito mal aos crentes, quanto tem matado? E esse Ananias ser morto por Paulo. Paulo ia matar Ananias. Ele já estava na lista do Paulo. Eu acho que ele era o cabeceiro da lista do Paulo. E Paulo ia matar ele. A palavra diz então que Deus fez assim: vai à pensão que está à rua direita, lá tem um vaso para mim. Deus dá o nome e o endereço. Tá? Deus não enche qualquer coisa não. Quando Ele te dá um recado, Ele te dá o nome e te dá o endereço. Amém, amado? Muitas vezes a pessoa fala: Deus está falando, Deus está falando. Deus falou o que comigo? Ele deu o nome e deu o endereço para mim? É verídico que Deus falou? A Bíblia diz então que Ananias falou: Senhor, mas esse homem, ele tem perseguido o teu povo, ele tem matado os seus homens, as suas mulheres, ele tem arrebentado a sua igreja. Ananias, ele é para mim um vaso precioso. O cara não valia nada. O cara era um assassino. O cara era perigoso dentro de Israel. Era um homem que matava mesmo e tinha autoridade e poder sobre a mão. A Bíblia diz então dessa forma que Ananias foi lá. Imagina só, o maior assassino que você ficar perto dele, um cara que tem poder para te prender, para te matar. E chega lá e fala para ele: irmão Saulo, o Senhor manda te dizer assim. E orou sobre ele, aí caiu as escamas. Eu denomino hoje isso aí como se fosse cataratas. Eu denomino hoje como se fosse cataratas. Arrancou dos olhos de Paulo. Entre. Naquele momento ele foi batizado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo batizou ele e selou. Pronto. Aí Paulo foi ser apóstolo da igreja. Não. Ele foi fazer templo. Sim, aí Deus, ele perdeu a profissão dele, que ele era o quê? Magistrado. Ele era um homem que era empregado do governo. Ele era um funcionário público de alta patente dentro do palácio. Ele era um homem que era braço do rei. Ele perdeu o cargo dele. E o que ele ia fazer agora? Procurava por Roma. E ele procurava o povo de Deus, e agora ele passou a ser contra Roma, e Roma passou a procurar ele para matar. Aí Deus já tinha preparado
duas pessoas, Aquilo e qual o nome do outro? Uma mulher e um homem. Tá? Priscila e Aquilo, um casal que era rico, e esse casal fabricava tendas. Sabe o que é tenda, né? Eles fabricavam tendas, e eles deu emprego para o Paulo, amém? E ele ficou fazendo tenda para sobreviver, e foi fazendo tenda. A palavra diz que, pela historiador, diz que 14 anos pagando seus pecados. 14 anos Paulo ficou fazendo tenda. O apóstolo Pedro, que era o chefe da igreja, não aceitou ele. Não aceitou que não. Esse cara, ele está dando uma de crente. Amém? Nós também falamos assim. Quando chega alguém na igreja meio piada de fora, está dando uma de crente. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes eu falei? Você falou. Ih, rapaz, isso aí não presta não. Não é assim que falamos. Apóstolo Paulo também fez. Quem falou dele foi apóstolo Pedro. Não quero esse homem não. Que apóstolo Pedro era o chefe da igreja. Era o pastor presidente da igreja de Jesus em Jerusalém. E ele era o chefão. Até então a igreja católica pegou ele, por exemplo, como Papa, depois que ele morreu, ele foi Papa. A palavra diz então que ele estava ali e o Paulo começou a fazer tempo, baixinho bocado, experiência, e ele converteu, foi selado pelo Espírito Santo, mas os discípulos não queriam ele. O apóstolo Pedro, não quer esse homem não, porque esse homem é assassino, ele está dando uma de crente agora para nos matar. Ele está querendo pegar eu que sou Pedro, quer pegar vocês aí que são cabeça da igreja. E a palavra de Deus diz assim, ele passou 14 anos. 14 anos, não é quem é Deus. Deus vê a sua palavra. Deus ouve, ele ouve a minha palavra. E ele julga ela. Ele é a justiça. Então nós temos que prestar atenção no que falamos. Porque nós vamos dar conta daquilo depois. E a cobrança vem. Muitas vezes nós estamos passando pelas ruínas, pelas dificuldades, porque nós às vezes plantamos coisas que não devemos plantar. Amém, querido? A Bíblia diz então que Paulo fez tenda 14 anos, no historiador. E dentro de 14 anos, a igreja do Senhor Jesus tinha a visão de Pedro e João. João era o presidente, Pedro era o presidente da igreja e João era o vice. Aleluia! Pedro e João, dois homens fortes. Então a palavra de Deus então ela diz assim, que ali a igreja começou a entrar em ruína. Não, melhor dizendo, a igreja começou a expandir. Deus precisava de alguém para crescer a igreja. Deus precisava de alguém que tivesse visão de crescimento. E Paulo e Pedro e João tinham visão assim. O céu é só para nós. Vai crescer não. Igual muita gente que não gosta que a igreja cresça. A igreja montou um degrau e fala, para que isso? Será que vai dar conta nesse? Não, a igreja do Senhor. Então a igreja cresce dessa forma. Mas ficava ali pregando o Evangelho dentro de Samaria, dentro de Israel, com medo dos judeus. Paulo, Pedro e João. Então o Senhor falou, vou trazer um do meio dos judeus, vou trazer um do meio lá, mais lá, vou convertê-lo. A palavra diz então, naquele tempo, eles falaram assim, nós precisávamos mandar um mensageiro para tal lugar sensível, porque veio uma carta de lá do irmão que está precisando de uma igreja lá. Nós vamos mandar uma igreja para lá. Falou, mas quem que nós temos para mandar para lá? Aí chamaram os seus discípulos. Barnabé falou assim, mas tem o Paulo. Paulo? Será que aquele cara presta? Imagina só o Pedro falando. Ele era arrogante, bravo. O Paulo? O Paulo. 14 anos estudando a Bíblia. 14 anos conhecendo Jesus. 14 anos tinha andado de cavalo. 14 anos ali, como se foi a teologia para Paulo. 14 anos conhecendo o Velho Testamento. Ele aprendeu. A palavra diz então que o Paulo, aí vai aquele discípulo atrás de Paulo. Paulo achou ele fazendo tempo. Segundo o historiador, diz que Paulo era careca,
e baixinho. Segundo o historiador, tá, irmão? Não é bíblico, não. É o que eu fiquei sabendo do Paulo. E foi o homem que falou, o homem que conhece. O homem que fala 5 línguas. Segundo o historiador, disse que ele era baixinho, careca e mancava de uma perna. Então imagina se o cara invocado, baixinho, careca e mancava de uma perna. Ele chamava de mano? Não, tem um cara na nossa rua que eu vejo ele assim, eu lembro do Paulo. Eu juro que Fala batido. Então é o seguinte, olha que eu falo assim, Paulo, mas o que tem para baixo aí, o cara, eu lembro do Paulo quando eu vejo o cara, ele anda assim e manda para baixo. Você vê que passa aqui, igual o Paulo. O historiador diz, não vai achar isso na Bíblia não, tá? É só na teologia. Então é o seguinte, aí bate na porta da tenda, o cara sai caçando, né? Que mora o Paulo e tal, achou. Priscila e Aquilo, os donos da fábrica de tendas, disse para ele assim, irmão Paulo, o apóstolo Pedro mandou lhe convidar para uma obra missionária. O senhor tem coragem? Ele vem aqui, preparado. Mas só um baixinho, na continência, para um discípulo, um cara cheio de estudo, um cara formado, escolhido e selado por Deus. E não era qualquer um, ele foi escolhido e selado por Deus. A palavra diz então que ele se fez, prontificou e desceu. Começou a pregar o Evangelho. Imagina Paulo, conhecedor da Bíblia, e pregou. No primeiro lugar que ele começou a pregar, que um monte de gente começou a converter o Senhor. O cara conhecia, estudava a Bíblia, foi pregando e o povo foi vindo, aderindo. E a igreja dele mandava notícias para Pedro: a igreja do Senhor está agora então no Cassencio, o povo aceitava Jesus. Abriu a conversação lá. E o Paulo pregando. Aí o cara falou: esse Paulo prega mais do que você, Pedro. O senhor não conhece mais. Ele falou assim: mas eu não acredito Pedro não, vocês vão devagarzinho com ele. Ele foi pregando, cresceu. Mas tinha intriga entre o Paulo e ele. Entre Pedro e Paulo. O João era acessível, mas o Paulo e Pedro era durão. Não aceita esse homem não. Esse homem ainda está na igreja, negou Jesus, matou Estevão. Esse homem matou muito crente, espalhou a igreja do Senhor. Imagina só, ele espalhou a igreja do Senhor. E ele veio juntar a igreja de novo. Deus levou ele para juntar a igreja. A Bíblia diz que ele foi pregando na Ásia, foi pregando em Filipenses, e foi pregando para toda a cidade. E o povo foi convertendo. E ele cresceu. Aí Deus olhou para a igreja de Pedro, vou chamar a fome essa igreja. É dele. Tá, irmãos? Deus assim. Por isso que eu olho para essa igreja hoje, no pote que estão aqui, e eu vejo o futuro. Botar. Vai ter gente aqui que vai suar a camisa, vai pelejar para trabalhar. Porque eu trabalho no diaconato da igreja, mas tem tanto diácono que eles vão trabalhar. Amém? Mas Deus vai mandar. Deus vai mandar líderes para essa igreja. Pessoas de frente de altar, homens, de mulheres, de todos os lugares vão brotar aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia! O inimigo está muito irado conosco, mas irado mesmo. Mas você sabe o que é irado? Irado. Hoje eu vi a grande ira do inimigo aqui nessa rua hoje. Mas eu sei que quando ele ira, eu conheço Satanás. Ele fez uma coisa terrível aqui, e eu fui olhando assim e falei: não, Deus, está irado. Satanás está irado. Ele não está gostando do passo que vão dar ali, não. Ele está tão irado. E sabe o que é ira? É maldições, palavra, reza, brava. E Satanás, ele está olhando, ele está irado. Mas ele já é derrotado no nome de Jesus. Você pode olhar para você ver que ele diminuiu as pessoas da igreja, para que as outras que estão aqui nessa noite pensam assim: é infantil de entrar. Mas essas pessoas estão lá, não estão no anonimato, nós atravessamos as fronteiras e Deus está conosco nessa hora. Amém? Aqui, em nome de Jesus. Só se não tem, Deus não acha graça em mim. Agora, se ele achar graça, as profecias vão acontecer. E vamos em nome de Jesus. Então a palavra diz então que Paulo foi pregando. Aí Deus manda fome na igreja de Pedro, que é a mesma igreja dele.
Pedro, te chamei para ser convertido, não é para ser encrenqueiro, não. A palavra diz que a fome veio. É a igreja que Pedro tocava em João, em Jerusalém, começou a cair. Financeiramente, começou a ter dificuldade. Aí o Pedrão teve que se render aos pés de quem? Do Senhor Jesus, mas teve que lembrar do Paulo. E quando caiu no ouvido do Paulo, a igreja do Paulo estava fluindo, lotada, tinha gente, tinha dinheiro, tinha comida. E ficou sabendo Paulo, levando a mensageiro, Pedro, Paulo precisa conversar com o Senhor. Ele vai mandar recurso para a igreja. E mandou recurso para a igreja do Senhor. Amém? Então, aí que Paulo e Pedro se deu. Você me perdoa, Pedro? Você me perdoa, Paulo? Não tem nada de perdoar não, você é assim mesmo. Aí eu reconheço também que eu percebi vocês, machuquei seu coração, Pedro, você é muito duro. Aí gerou perdão, e aí que a igreja viu. Mas por causa de Paulo, alcançou até nós o Evangelho. A igreja veio até nós por causa de Paulo. Se ela dependesse do Pedro e do João, ela ia ficar em Jerusalém, ela não ia crescer. Amém? A igreja está entendendo? Então o que eu quero dizer, tem pessoas na igreja que se a igreja depender dele, ela não cresce. Ela vive no anonimato. Pessoas que não têm fé, pessoas que não têm ânimo, pessoas que não buscam de Deus, pessoas que não clamam ao Senhor, pessoas que depender dela a igreja fecha, ela não está nem aí para a igreja. E era assim no tempo de Paulo, era assim no tempo de João e Pedro, homens de Deus, apóstolos de Deus. Mas a igreja não ia crescer, ela não ia ver o Evangelho se não fosse Paulo. Então Deus olhou para dentro da igreja dele em Jerusalém. E quando ele olha para aquela igreja dele, ele viu dentro da igreja os apóstolos dele, que era Paulo, e também o apóstolo que era Pedro e João, com a visão medíocre, com a visão pequena. Queria que Jesus voltasse para ele. Enquanto Jesus tem muitas almas para ser salvas, nos dias de hoje ainda, quantas pessoas nessa rua que nós moramos, nossos vizinhos, se morrerem hoje vai para o inferno, porque não aceitaram Jesus, não quiseram Jesus. Quantas são as pessoas que se morrerem hoje, elas vão descer a sepultura e Satanás vai levar elas? Porque muitas vezes nós somos pessoas assim e não clamamos, nós somos pessoas assim e quem sabe olhamos só para nós. Eu quero dizer para a igreja nessa forma. Então ali em Jerusalém tinha Pedro e tinha João. A visão deles era aquela. Então Deus não pode colocar no seu livre-arbítrio. Deus não pode pegar você e falar, você tem que fazer não. Ele chama outro. Se você não vai, se você não atravessa as fronteiras, Deus prepara um lá na rua e traz ele e fala assim, faz a diferença na minha igreja. Aleluia. Foi assim que aconteceu na igreja de Jesus. Por isso que eu digo na igreja, aleluia. Glória a Deus. Então pega aquilo que Deus te deu. Use com autoridade, com amor, faz com diplomacia aquilo que Deus te deu. Porque você será cobrado naquele dia. Naquele dia Deus vai te cobrar. Por isso que eu estou nessa igreja aqui, eu luto por essa igreja. Eu venho ao culto, eu venho porque eu tenho certeza que o dia que eu chegar lá, meu Senhor falar, seja bem-vindo, meu servo. Receba a coroa, porque eu sei quanto você trabalhou para mim na terra. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso dizer dessa forma. Pedro e João não tinham a visão de Paulo. Pedro e João estavam querendo que Jesus voltasse para levar eles para o céu. E a visão de Jesus era ganhar almas. Ele queria alcançar todo mundo, mas ele precisa de alguém. Ele conta com alguém. E se você não for, a palavra não é pregada. Se você não testemunhar, a palavra não é pregada. Como se você não for, Deus vai fazer alguma coisa? Ele não pode fazer. Porque Ele te deu a autoridade, a autonomia. Ele registrou você no céu, Ele te comprou pelo sangue. E nós temos que ir, nós temos que fazer a diferença sobre a terra que nós vivemos. Nós temos que ser igreja, não só aqui dentro do quadrado, mas lá na rua. Almas estão perecendo, nós temos que buscar elas, nós. E através da nossa palavra, do nosso testemunho, que elas vão vir. Então Pedro e João queriam que a igreja ficasse só em Samaria, só em Jerusalém. Não é muita igreja. Para que essa igreja abra tudo? Não, eu vou ficar aqui, porque o Senhor vai voltar rápido. Não. Pedro morreu.
Jesus não voltou, voltou para ele. João morreu, Paulo morreu. A Bíblia diz que quando ele pegou Paulo, ele olhou para os discípulos, ele olhou para aquele povo que não rendia nada, olhou para os apóstolos que depois da igreja dele para trabalhar, os apóstolos não buscavam nada e ficavam pensando só naquilo. E ele pegou aqueles apóstolos e chamou um bandido, um perigoso lá do mundo, um que eles não gostavam dele, e colocou ele na frente do trabalho e falou assim: faz a diferença para mim, Paulo. Encheu o Paulo e o Paulo fez. Amém. A oportunidade era de Pedro, a oportunidade era de João. Aleluia, glória a Deus. E Deus ele tem feito isso nos últimos dias, e ele vai fazer e continua fazendo. Amém. Deus, ele não molda, ele não muda, ele é um Deus que é, ele é o que é. Ele diz para Faraó, Moisés, que eu sou o que sou, imutável, não tem muda, eu sou reto e acabou. As minhas ordens são essas. A palavra diz então que a igreja de João e Pedro estava perecendo em Jerusalém. A igreja de João e Pedro não crescia mais. Era aquela igreja que tinha aquele pouquinho de gente. Era aquela igreja escorraçada pelas autoridades. Era aquela igreja que não queria salvar mais ninguém, só nós mesmos. Aí eu estou bem, eu vou morar no céu, o problema é do fulano, do ciclano. Era a igreja de Jesus. E Jesus queria uma igreja diferente. Uma igreja cheia de valentes, cheia de pessoas que passou pelo crime, passou por muitas coisas e aceitaram ele. E quando Paulo soube que a igreja de Pedro estava sofrendo, ele fala para Pedro que eu tenho dinheiro, vou mandar mantimento para os crentes de Jerusalém. A igreja de Paulo recolheu mantimento. A igreja de Paulo pegou donativos e mandou para a cidade de Jerusalém, onde Deus fundou a igreja dele. Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Então muitas vezes não são diferentes nos dias de hoje. Deus levanta, irmãos, ele ressuscita. Deus ele faz assim. Deus é assim. Ele ressuscitou Paulo. Chamou o Paulo, ele olhou para o Paulo e falou: esse homem tem visão. Que se esse homem sai de Jerusalém para ir a Damasco perseguir a minha igreja, e anda por aí caçando as minhas igrejas para aí fora, ele presta para mim. Aí Deus não olhou de livre-arbítrio, ele tocou direto em Paulo, caiu do cavalo. Eu vou te mostrar quanto custa você perseguir um dos meus pequenos. Amém? Se alguém está te perseguindo, fala com Jesus: Jesus, o senhor está vendo fulano perseguido. Jesus trata com ele. Ele trouxe Paulo sério. 3 dias só que ele precisava de Paulo. E ele injetou Paulo na obra, e a obra do Senhor cresceu. E por isso que a igreja de Missão na Terra está aqui nessa noite. Porque Deus usou Paulo como boca profética dele, para que essa igreja viesse a crescer. E nós somos a igreja do Senhor. Se dependesse de Pedro e Paulo, não tinha igreja no Brasil. Era só em Jerusalém. E ela não ia crescer. Tinha outras seitas, outras religiões que estavam em todos os lugares. Mas a igreja de Jesus ia ficar só em Jerusalém. Amém, igreja de Jesus? Glória a Deus. Na hora que eu peguei o arranjo da mensagem, eu vou terminar. Amém? Eu aprendi uma coisa, não vou dizer que é o seminário, mas é seminário. Vou dizer assim, que a igreja, todo culto você tem que deixar as pessoas com sede. Quem está com sede, volta para beber água. Volta. Mas quem não está, ia ficar bom daqui para frente, né? Nós não vamos ficar com sede. Sede. Amém? Domingo, se for a vontade do Senhor que nós estiver lá, eu tenho uma palavra para nós. Muito forte. Vamos falar sobre o grande arrebatamento e a vinda de Jesus. Vamos entrar nela, eu quero ver se eu prego pelo menos 1h20. Amém? Vai ser uma palavra muito grande. Se for a vontade do Senhor, se não for também, aleluia. Mas ela está preparadíssima. Amém, amados? Às vezes a gente está mexendo, muito ocupado nas coisas assim, esquece um pouquinho da palavra. Não esqueci de ler, não. E eu tenho muitos sermões, mas você tem que ter tempo. E esse tempo todo que teve esse povo aí, eles roubaram meus sermões. Eles foram tirando.
Porque é só apreensão, você entendeu? Apreensão. Então vai tirando sermões, vai tirando. O inimigo é sorrateiro, que sabe trabalhar. Mas só que Deus te deu, ninguém toma. Mas tira você do sério, tira você do sermão. Mas eu tenho certeza que aqui para frente vai melhorar. Vocês vão ouvir coisas que vocês nunca viram. Amém? Porque eu aprendi coisas muito boas durante o tempo de estudo, de 6 anos estudando. Você curtiu 6 anos ali estudando, alistar, para aprender um pouquinho e sei um pouquinho. Aleluia! Glória a Deus! Tem pregadores profissionais aí que não pregam com tantinho de gente desse mundo. Sabe por que eles não pregam? Porque eles não pregam, eles dão uma palavrinha e tchau. Mas graças a Deus eu prego. Amém? Vamos colocar de pé, vamos terminar o culto. Deus me livre. Estamos guerreiros. Quem trouxe a vassoura? Muito bem, isso aí. A vassoura está no livro de Isaías, capítulo número 14, versículo 22. 14, 22, Isaías. Dá uma olhada aí para nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Capítulo 14, versículo 23. Diz assim a palavra: reposarei a possessão do ouriço e a lagoas de águas. Varrerei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós colocamos aqui vassoura de fogo. Esta vassoura que você vai conseguir. Vou pedir o diácono aqui para me ajudar aqui. Vamos estar ungidos. Amém? Vamos ungir ela em nome de Jesus. Aleluia. Você que não trouxe a vassoura, você vai ungir a sua mão. Amém? Tá bom. Amém, amados? Você vai ungir a sua mão. E no próximo culto, na próxima terça-feira, você vai trazer a vassoura. Mas compra uma vassoura bem bonitinha, essa aqui, ó, novinha, não tem problema não. Mas que seja nova. Essa vassoura você vai usar ela na sua casa para varrer. Pode varrer o guarda-roupa com ela, varra o teto. Depois você lava ela em guarde. Sucessivamente você vai varrendo com ela. Aí quando for na terça-feira, você traz ela de novo. Vai na cebolinha e faz. Amém? Em nome de Jesus. Estenda a salvação nos céus. Meu Deus, nós sabemos que é pela fé que nós estamos essa noite aqui. Pai querido, eu venho o Senhor te apresentar cada vassoura. Essa pessoa que nessa noite ela usa fé, meu Pai. E pela fé dela, Deus, nós compartilhamos a nossa fé. Em nome de Jesus, consagramos o Senhor essa vassoura, Deus. Pai, que quando varremos a nossa casa, todo mulambo no cão, toda a imundícia de Satanás, ó Deus, que quem sabe ainda não está aos nossos olhos físicos, mas está aos olhos que estão chamando de fogo do Senhor. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, quando estiver barrando aquela casa, Espírito de Deus, que o Senhor venha, meu Pai, desembocar o vaso, que o Senhor venha mostrar para nós aquilo, Senhor Deus, que precisamos tirar de dentro da nossa casa, não seja só a poeira material, mas que seja também a espiritual, e se encontra alojado, Deus, dentro dos pertences nossos. E sabe, meu Pai, na casa dessa pessoa tem coisa que ela guarda lá, e essa coisa tem impedido ela, e sabe, até mesmo de te adorar, e sabe, até mesmo, meu Pai, de buscar a tua presença. Mas nós consagramos a ti essa vassoura. Assim, meu Pai, que a vassoura é necessária em todas as casas deste mundo, em todos os lugares deste mundo tem que ter vassoura. Nós consagramos essa vassoura do Senhor, que Deus te coloca fogo sobre ela, em o nome de Jesus. Venha cá receber a unção sobre a tua vassoura. Amém? Essa é a unção.
Vassoura. Cadê a vassoura? Traz a vassoura, Michel. A vassoura. Aleluia, Deus. Vai na sacola. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados? Todo mundo foi ungido? Todo mundo recebeu unção? Então, na outra terça você compra sua vassoura atrás. São 7 terça-feira, essa campanha forte. Quando você estiver varrendo, você está na sua casa orando. Em nome de Jesus eu oro e varro. Tudo que não provém que o Senhor tiver nessa casa, me mostra, Senhor Espírito Santo. Amém? Agora, irmão, se cair alguma coisa na sua casa de valor, traz para cá. Pode colocar no altar aqui. Se você está varrendo lá, cai uma coisa, você fala, mas tem importante. Se é antigo comigo, se cair, se o Espírito de Deus falar contigo, traz. Não é cair por acidentado, não. Vou mexer lá sobre aquele quadro ali, cai não. Se for Deus que falou contigo. Amém? Você pode trazer e colocar no altar. Amém? O que tiver lá, você varre em nome de Jesus. Vou colocar sobre os pés, vou terminar o culto. Amém, Maria Augusta? Já acordou? Mas aquela hora. Amém? Aquela hora que eu fui nessa casa. Ô Miguel, vai lá. Vamos fazer assim, Miguel, ó. Pare. Deixa a menina ficar. Aí. Ó. Amém. Vamos lá. Terminamos com fé? Fechamos com chave de ouro? Diz assim primeiro, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, pelo culto dessa noite. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Vamos sair da sua casa, mas nunca da tua presença. Amém? Igreja militante do Senhor, assim? Amém? Diz assim. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, desça sobre a nossa vida até a volta do Senhor. Pai, leva-nos para casa, livros dos assassinos, das balas perdidas, de todo o demônio do asfalto, em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, que você tenha uma noite de bênção na presença de Deus. Amém?